Eu recebi uma pergunta que eu achei interessante, né? Vou compartilhar minha resposta aqui com vocês. O rapaz me perguntou lá no Instagram, né? Cara, o que que a gente pode esperar do mercado de Surebet, né? O mercado de arbitragem para 2025, 2026 daí por diante, né? Com essa regulamentação. Eu fiz a seguinte resposta para ele, né? Eu falei, cara, você precisa se adaptar, né? O mercado muda, tudo muda, né? Como eu dei exemplo aqui no meu último vídeo, cara, para você desenvolver o site antigamente você tinha que escrever milhares de linhas de código, né? Você tinha um maior trabalhão para subir, a hospedagem era cara, era tudo mais difícil. Depois foi ficando mais fácil. Hoje em dia é extremamente simples, né? A gente faz um site, dependendo do site, em menos de um dia. Então, cara, o mercado ele vai mudando, né? Vai se adaptando. E se você não se adaptar, cara, você vai ficar para trás. Tá? Então, como é que a gente fazia antes, né? A gente pegava o software, né, contratava o software e o software explorava os erros das casas, né, das cotações ali das casas de apostas e nos passava, né, uma surebet, uma arbitragem baseada nesses erros das casas de apostas. E a gente ia lá e fazia, né? E, cara, ainda funciona, sim, mas hoje em dia nós fazemos diferente. Hoje em dia nós fazemos mais surebet com promoções, né? Nós exploramos o quê? As super odds, que as casas de apostas colocam, né, para atrair novos clientes, e também as free bets, né, que também é uma promoção que as casas de apostas dão para atrair e manter os clientes ali ativos. Então, dessa forma, a gente conseguiu se adaptar ao mercado para a gente continuar lucrando, né? E você fazendo isso, cara, você consegue lucrar por muito mais tempo. Porque da forma que a gente fazia antigamente, que eu ainda faço, mas é bem pouco, tá? Utilizando o software, a limitação era muito mais frequente, muito mais rápida. Já com a Surebet com promoções, como as casas oferecem promoções ali por iniciativa delas mesmo, não é um erro, não é um bug, não é uma cotação mal feita, não é nada disso, as contas tendem a durar mais. É claro que você tem a questão do aquecimento das contas, você tem que fazer ainda, você tem que tomar cuidado também para não ficar colocando muitos valores quebrados. Então, assim, alguns cuidados que a gente sempre teve, a gente continua tendo. Mas o mercado mudou, assim como qualquer coisa, tá? E tudo está mudando, cara, ainda mais com a inteligência artificial, né? E se você não se atualizar, inclusive na sua área, você pode ficar desempregado, você pode ficar aí sem rumo aí na sua carreira, né? Não sei. Porque, cara, tá mudando tudo, né? A tecnologia veio para mudar muita coisa. E o mercado de Surebet também não é diferente, né, cara? As casas foram se atualizando, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil pegar a Surebet do software, porque você tem que ser cada vez mais ágil, você tem que ser cada vez mais rápido, porque além de ter pessoas do mundo inteiro querendo pegar aquela odd desajustada, né, explorar aqueles erros das casas, as casas estão muito mais espertas, né, tem algoritmos muito mais avançados hoje em dia. Então, cara, tudo isso faz a gente se adaptar, faz a gente mudar. Então, se você não muda, meu amigo, se você não está explorando novas formas de fazer surebet, você vai ficar para trás. É o que mais acontece nesse mercado. O meu primeiro treinamento, que foi o surebet na prática, eu tive o que acho que mais de 300 alunos. E, cara, desses 300, eu posso contar nos dedos das mãos quantas pessoas ainda continuam fazendo até hoje, né? Pouquíssimas pessoas, cara. E fora as pessoas que interagiram comigo ao longo desse tempo, né? Que já me seguiram aqui no YouTube, no Instagram também. Então, assim, a maioria vai desistir mesmo, cara, porque é acomodado, entendeu? Vai achar que aquela estratégia ele vai funcionar para sempre. Mercado financeiro, cara, mercado financeiro funcionava de uma forma antigamente, hoje em dia é totalmente diferente, cara. Né? Existem diversos robôs aí que grandes players usam e, assim, quem não se adapta, quem não se atualiza fica para trás. Então, o que esperar do mercado de Sorebet é isso, cara. Vai continuar funcionando, igual vem continuando funcionando, né? E você tem que se adaptar, você tem que se atualizar. Em toda área, em todo ramo é assim. Ainda mais se você quiser levar a sério, né? Se você quiser levar como uma renda extra, para você fazer ali 500, 600 reais por mês, de qualquer jeito, praticamente você faz, né? Como eu sempre falo, não existe dinheiro fácil, mas é tranquilo você fazer esse valor por mês. Mas se você realmente quiser fazer dinheiro de verdade, levar a sério esse mercado, você vai ter que estudar, você vai ter que se atualizar, se especializar, porque senão, meu amigo, você nem adianta insistir, tá? E em relação a impostos, né? Muita gente vem falando, cara, isso aqui é imposto e tal. Pessoal, o que que eu recomendo, né? Eu vou trazer minha opinião aqui de forma bem breve, mas eu vou trazer uma recomendação logo depois. Então, minha opinião é a seguinte, cara, dá uma lida lá na regulamentação, tá? Eu não posso falar diretamente porque eu não sou contador, não sou da área tributária, então eu não posso te orientar diretamente sobre isso. Mas você vai fazer o seguinte, dá uma lida, dá uma pesquisada na regulamentação e você vai ver se o imposto é pago pelo o lucro bruto ou pelo lucro líquido, tá? O que que seria o lucro bruto?
Cara, você fez uma arbitragem de R$ 200, por exemplo, você lucrou 220. Você vai pagar imposto sobre os 220 ou sobre os 20, né? Se for sobre os 220, acabou o Surebet, tá? Porque aí você vai pagar um valor maior do que o seu lucro, porque o Surebet a gente ganha uma porcentagem, né? Tipo 5, 10, 15%. Então, se você for pagar ali 15, 18, 20% de imposto sobre o valor total, o seu lucro vai embora e você vai ficar no prejuízo. Agora, se for sobre o lucro líquido, né, é o que eu recomendo você pesquisar, e eu não vou falar aqui porque isso pode mudar a qualquer momento e pode ficar desatualizado esse vídeo. Eu até fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso, mas acho que até já deve até ter mudado, tá? Já deve até ter atualizado, então não vou ficar repetindo aqui porque é uma coisa nova, está sempre mudando essa regulamentação. Agora, se for para você pagar sobre o lucro líquido, ou seja, você fez uma arbitragem de 200 e lucrou 20. Total 220, mas seu lucro real é 20, tá? Seu lucro líquido é 20. Então você vai pagar imposto sobre esses 20. Isso é lucro líquido, tá? Isso é imposto sobre os ganhos líquidos. Então, se for dessa forma, o Sorebet continua sendo extremamente sustentável, tá? Extremamente lucrativa. Porque você vai colocar aí, vamos arredondar para 20%, né? Você vai pagar 20% de R$ 20 de imposto, né? Digamos assim. Vai dar o quê? R$ 4. Então você vai continuar com 16 de lucro, né? Eu acho que não cheguei nem a 20, tá? Da última vez que eu vi estava 15 ou era 18, não lembro, 16, alguma coisa assim. Mas você vai pagar imposto sobre o lucro líquido. Então, fica sempre de olho nisso, beleza? A partir do momento que o governo falar, você vai pagar imposto do valor total do seu prêmio, aí acabou, tá? Aí não tem para onde correr, porque dificilmente a gente vai ganhar mais de 20, 30% ali numa arbitragem. Então, assim, preste bastante atenção nesse relação ao imposto. Eu vou te dar uma orientação agora, cara. Pega R$ 50 ou R$ 100 e vai num contador que entende sobre o assunto e fala para ele te instruir, te orientar, entendeu? Marca ali uns 40 minutos de conversa, 30 minutos de conversa, anota todas as suas dúvidas, fala com ele porque ele é especialista na área e ele vai te ajudar. Inclusive, na hora da sua declaração, é só você procurar ele com as informações que ele já te passou. Você vai ter tudo organizado ali, tudo pronto. Você vai passar para ele e ele vai fazer a declaração para você evitar problema com a Receita Federal. Eu já tive problema na época que eu fazia day trade, eu não declarei, mesmo ficando no prejuízo, e aí eu tive o CPF bloqueado, tá? Então não recomendo isso para ninguém, deu dor de cabeça, tive que pagar multa e tudo mais. Então assim, faça tudo muito certo. E veja esses R$ 50, R$ 70, R$ 100, que seja como investimento, né? Você vai fazer isso uma vez na sua vida, né? E depois você só vai declarar. Então, cara, dilui esses, vamos arredondar para R$ 100. Dilui esses R$ 100 aí ao longo do ano, nesse investimento aí numa assessoria de um contador, digamos assim, né? Vai dar o quê? 7 e pouco por mês, mais ou menos? Não, 8 e pouco, né? R$ 8 e pouco por mês. Então é um investimento muito barato, levando em consideração a dor de cabeça que você pode evitar depois. Inclusive a multa que você vai pagar vai ser bem superior a esse valor, tá? Então vale a pena fazer esse investimento. Você vai estar falando com um profissional, seguindo a orientação dele. E assim, ele tem que entender do mercado, tá? Porque esse é o trabalho dele. Se ele fizer besteira, ele pode perder a licença dele. Agora eu não, se eu der minha opinião aqui, e você fizer alguma coisa errada baseada na minha opinião, não vai acontecer nada, porque eu não sou profissional da área, eu não tenho licença para perder, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então é por esse motivo que, primeiro, eu não fico dando minha opinião aqui sobre imposto, não fico falando sobre isso, porque eu não sou profissional da área. E segundo, porque existem diversos profissionais competentes. E se você falar o seguinte, entre em contato com algum contador e fala, cara, eu estou com algumas dúvidas aqui sobre apostas esportivas, vou marcar meia hora para a gente conversar, vou no teu escritório, ou então pode ser uma chamada de vídeo mesmo e tal. Você anota suas perguntas, cara, meia hora é o suficiente para você tirar todas as suas dúvidas e ficar tranquilo em relação a esse mercado, tá? Então é o que eu sempre falo, cara, você tem que ver isso aqui como negócio. Para de amadorismo, para de ficar brincando com o seu dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo, para de ficar perdendo tempo e faz as coisas igual adulto, igual uma pessoa que é responsável, entendeu? Veja isso aqui como negócio, como algo que vai te dar uma renda aí para você, sei lá, crescer financeiramente, alcançar a liberdade financeira, realizar um sonho, uma viagem, comprar alguma coisa, trocar de carro, comprar um carro, sei lá. Então veja o mercado de arbitragem dessa forma, entendeu? Veja como negócio. Para casa de apostas, você tem que parecer amador, mas para você, meu amigo, você tem que ser profissional, tá? Porque o dinheiro não aceita desaforo e se você fizer besteira, você vai ficar sem ele, beleza? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa sua opinião aqui embaixo também, tá? Não sei o que você pensa sobre isso. Se você acha que vai continuar sendo mercado sustentável, você acha que vai continuar funcionando ali no médio e longo prazo, coloca aqui embaixo sua opinião, porque ela é super bem-vinda. E não esquece também de me seguir
no Instagram, beleza? E lembrando que esse vídeo é só para maior de 18 anos, a aposta não é investimento, e se você tem algum vício em apostas esportivas, em jogos de cassino, ou seja o que for, eu recomendo que você procure ajuda. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.